Olá! No dia de ontem, 22 de abril de 2020, na coluna Opinião do jornal Folha de Boa Vista, nós publicamos um artigo intitulado "O Corona vai às compras sem licitação, enquanto a democracia balança, mas não cai". Pois bem, é sobre esse artigo, sobre o que nós escrevemos, que nós vamos debater nesse vídeo. Inicialmente, eu isolei dois temas principais para essa discussão. O primeiro, relacionado ao município de Boa Vista, a como a Prefeitura de Boa Vista tem agido no momento de pandemia, no momento de decreto de calamidade pública, como têm sido feitas as compras públicas e etc. No segundo assunto, no segundo tópico, nós vamos discutir o momento atual das manifestações nacionais que ocorreram no dia 19 de abril, no dia do Exército, onde boa parte da população, na maior parte das cidades brasileiras, das capitais brasileiras, pediam a volta do AI-5, abertura do comércio, ou seja, uma pauta extensa que causou alguma polêmica. Então são sobre esses dois tópicos que nós vamos discutir nesse vídeo a partir de agora. Vamos lá. Primeiro vamos tratar da nossa casa, Boa Vista. É aqui que nós vivemos, é aqui que nós moramos, é aqui que nós sustentamos os nossos filhos, é aqui que nós tiramos o nosso sustento do suor do nosso trabalho. Então nós precisamos inicialmente cuidar da nossa casa. Eu escrevi na semana passada, e quem tiver interesse pode acessar o meu site e verificar os artigos publicados no dia 16 de abril, em que eu alertava a população sobre o gosto que o Estado estava pegando com os decretos de calamidade pública. De calamidade em calamidade, o Estado estava se locupletando, alertando para a possibilidade das compras sem licitações nesse período, o que é uma autorização legal, mas muitas das vezes é completamente imoral. Basta percebermos que a Operação Lava Jato descobriu ou desvendou vários crimes cometidos com licitações, em processo de contratação feito com licitações. Imagine o que nós estamos fazendo sem licitação, o que os governantes irão fazer sem licitação. Nós não podemos, e aí eu alertava nesse artigo, que nós não podemos perder a capacidade de interpretar que esse momento, esses decretos de calamidade pública, são um cheque em branco para os políticos, para político corrupto. Principalmente em momento de eleição, em ano eleitoral, em que vem dinheiro em volume astronômico para os municípios, para o Estado, e eles podem gastar como bem entenderem, com algumas limitações, mas sem o processo licitatório. Ou seja, a escolha é pessoal. O prefeito, o governador faz a escolha de onde vai comprar, de quem vai comprar e quanto vai comprar. E por quanto vai comprar. Como não existe concorrência, essas compras, muito natural que essas compras sejam feitas com superfaturamento. E aí é o momento de nós ficarmos espertos, ficarmos antenados, ficarmos vigilantes. Foi isso que eu tratei no artigo na semana passada. E o que foi que a Prefeitura de Boa Vista fez? A prefeita Tereza Surita baixou um decreto publicado no dia 20, no Diário do Município, do dia 20 de abril, em que anuncia a compra sem licitação de cestas básicas, no valor de R$ 4.450.000, e escolheu para compra, para essa contratação, um supermercado de uma rede de supermercados da capital. Essa rede de supermercado tem filial em Boa Vista, mas a sede dessa rede de supermercado é em Rondônia. Eu me refiro ao supermercado Nova Era, onde a compra da prefeita foi autorizada através dessa compra sem licitação, repito. Eu jamais iria fazer uma crítica à compra de cesta básica para distribuição entre as famílias carentes, principalmente nesse momento de pandemia. Inclusive, já defendi algumas semanas atrás que o Estado que nós, enquanto sociedade, devemos nos antenar e termos atenção à sociedade marginal. Eu não estou falando marginal no termo pejorativo, estou falando de marginal que fica à margem da sociedade, que está à margem do capitalismo, que deixa de perceber qualquer ganho durante o período de pandemia, que tira o seu sustento na rua e no momento de ter que ficar em casa, se vê prejudicada. Eu jamais ia criticar isso, não é esse o caso. O que eu estou alertando e também não estou dizendo que houve superfaturamento, mas o porquê da escolha. Por que a prefeita escolheu comprar de uma rede de supermercado, de um grande supermercado, e não dos pequenos atacadistas, dos pequenos comerciantes, dos mercadinhos do bairro? Por que a prefeita não optou em comprar do pequeno produtor? Todas essas pessoas estão com as atividades paralisadas, inclusive por conta de decreto da própria prefeita,
que os impede de trabalhar, de abrir o seu negócio, de ganhar o seu sustento. São empresas, são comerciantes, pequenos comerciantes, que iriam investir e gastar o dinheiro aqui em Boa Vista. Esse dinheiro ia circular na economia local, tão defasada, principalmente nesse período de pandemia. Por que a escolha foi num grande supermercado e não nos pequenos, para fazer esse dinheiro circular? Infelizmente, o que parece é que a prefeita Tereza, nesse momento, assim como o governador Denário, também não está isento disso, estão tirando todos os proveitos possíveis, políticos e financeiros, de um decreto de pandemia. O que for possível se locupletar nesse momento está sendo feito. Para vocês terem uma ideia, isso não é um problema local, não é só Boa Vista, não é só o Estado, não é só a prefeita Tereza, não é só o governador Denário. O governo federal já determinou que o Ministério Público Federal fiscalize os gastos, as compras sem licitação em várias cidades do país. A Polícia Federal está investigando, muito provavelmente nós teremos já uma lava-jato dos decretos de calamidade, porque vai ser necessário e podem ter certeza que vai pegar muita gente. Nós vamos encontrar muita compra sem licitação. Nós vamos encontrar muita compra superfaturada, muita gente se beneficiando no momento de pandemia. Precisamos ficar atentos. Não é o fato de estarmos em casa que nos impede de cobrar, de ter capacidade crítica e de verificar que esse tipo de procedimento não é o procedimento mais adequado. Pode ser legal, mas com toda certeza é imoral. O que a prefeita fez, ela fez certo da forma completamente errada. Ah, mas é legal. Como disse, pode ser legal, mas completamente imoral nesse momento. Portanto, meus amigos, eu também fico numa dúvida muito grande ao ver que a prefeita de Boa Vista passa todos os dias nas redes sociais anunciando os resultados da pandemia. Morreu tantas pessoas, se internaram tanto, tem tantos contaminados. Isso é diário. Esse alarde, essa histeria, esse assombro, essa notícia ruim, esse prazer em dar notícia ruim é diário. A prefeita mandou apagar as luzes das praças públicas, baixou decretos fechando o comércio, impede pequenos comerciantes de atuarem, de trabalharem. E aonde está, nesse momento, os nossos vereadores? Aonde estão os vereadores da capital? Os caríssimos vereadores que nós temos? Esses vereadores voltaram a hibernar. Infelizmente, eles voltaram para onde estavam durante todos os 3 anos de mandato. Quando eles estavam pensando em sair para fazer campanha eleitoral, que esse é o momento, eles viram a crise da pandemia fazer com que eles se recuassem. Eles voltassem para a hibernação, para a caverna onde estavam. Pouco se vê a atuação do parlamento estadual ou municipal. Pouco se vê a Câmara Municipal de Boa Vista atuando em favor dos munícipes. O que se viu essa semana foi uma denúncia feita por moradores da rua Feijó, lá no bairro Paraviana, reclamando de que um determinado vereador aprovou a mudança de nome da rua sem consultar os moradores. Primeiro, mudança de rua, o que mais eles fazem? Ou talvez seja uma das obras maiores que esse parlamento municipal dessa legislatura tem apresentado. São inservíveis para o município. É isso que está sendo demonstrado. Nós não sentimos nem falta se eles estão aqui ou não estão. Mas os vereadores da prefeita Tereza nada dizem das compras sem licitação, não fiscalizam se está sendo superfaturado ou não, e é a obrigação deles. A prefeita tem um modo de gestão de coalizão com a Câmara Municipal. Isso foi essa coalizão montada com a Câmara Municipal de Boa Vista. Esse governo de coalizão tem um preço, e nós sabemos muito bem o preço caro. Já vimos esse preço anteriormente em outros governos, mensalão, mensalinho e etc. Pois bem, o modo de governar da prefeita Tereza é tão centralizador que nós estamos com mais de 40 dias de decreto de pandemia, de decreto de calamidade por conta da pandemia do coronavírus, e até hoje você não sabe quem é o secretário municipal de saúde. Se é que existe esse cargo no município, né? Vamos ficar atentos, vamos ficar atentos. Nós não podemos perder de vista que é nossa responsabilidade cuidarmos também dessa obrigação de fiscalização do município enquanto contribuintes, enquanto pagadores de impostos. É o nosso dinheiro que está lá. O outro assunto abordado no artigo, que também desperta muita atenção e requer muita atenção, é quanto às manifestações ocorridas no dia 19 de abril, Dia do Exército, em várias capitais do Brasil, onde manifestantes pediam, além da abertura, esse era o
princípio, o início da manifestação, a abertura do comércio, para que voltassem à atividade econômica em tempos de pandemia, apoiando o governo de Jair Bolsonaro, mas muitos vieram também pedindo a volta do regime militar, e aí falavam em algo como o novo AI-5. O AI-5 de 64, da década de 60, que fechou o Congresso Nacional, que fechou o Supremo Tribunal Federal. Eu, sinceramente, não me associo a essa demanda social. Sou muito favorável à demanda do abre comércio, vamos rever o que está sendo feito no isolamento social. Creio que está tendo muitos absurdos, alguns valem a pena, outros não. A gente precisa estar sempre avaliando esse tipo de situação, porque essa questão da pandemia é um aprendizado para todos nós. Mas eu não me associo com essa ruptura de quebra do momento democrático. Não, do sistema democrático, não. Mesmo porque eu acredito que nós não estamos caminhando para isso. Se você não sabe, os militares já estão no poder, mais uma vez. Estão lá, são a retaguarda do presidente Bolsonaro. Nós sabíamos disso, eu votei no presidente Bolsonaro e sabia disso. E eles estão lá e estão fazendo um excelente trabalho, diga-se de passagem. Para quê tomar o poder? Eles estão no poder como estavam da outra vez, de forma democrática. Participaram do processo eleitoral, apoiaram um candidato e estão aí ajudando o país como podem. Contra tudo e contra todos. Mas não é o momento dessa ruptura, eu não acredito que haja essa ruptura. Mesmo entendendo, e já tendo escrito em outras vezes, que penso que a nossa Constituição Federal está extremamente ultrapassada, não serve mais aos interesses da sociedade brasileira. E nós precisamos de uma nova Constituição, reescrever a história do Brasil, reescrever os rumos do Brasil para frente. Nós precisamos olhar para frente. A Constituição, quando foi feita em 88, foi feita num momento extremamente complexo, em que clamávamos por direito, etc. e tal. Uma Constituição com mais de 230 artigos, em alguns que até hoje, passados 30 anos, sequer foram regulamentados. Uma Constituição que é uma coxa de retalhos, cheia de emendas. Nós precisamos repensar e refazer o todo. Isso é uma defesa que eu faço e poderia estar aqui defendendo a ruptura do sistema democrático para que a gente pudesse ter uma nova Constituição. Mas não é esse o momento da ruptura. É o momento da nova Constituição, sim. Sempre será. Mas a ruptura eu não acredito que ocorra. E eu vou dizer mais para vocês, a democracia que nós temos hoje, que levou o presidente Jair Bolsonaro com 57 milhões de votos ao poder, e que deixou um monte de viúvas esquerdopatas que estão aí reclamando, tramando contra o país 24 horas, que perderam a boquinha do cofre público de se locupletar, que viram no seu líder um bandido condenado. Essas pessoas, sinceramente, precisam entender que o momento democrático que nós estamos vivendo é ímpar. Infelizmente, quem votou no presidente Jair Bolsonaro para romper com o sistema, não soube votar para escolher os seus parlamentares. Infelizmente. Então o problema não é a democracia. Do que adianta você eleger um presidente para romper o sistema e, ao mesmo tempo, eleger a mesma escória para o parlamento? A mesma escória que vivia se locupletando no parlamento, pulando de galho em galho, de governo em governo e sempre enriquecendo cada vez mais. De que adianta? A culpa não é da democracia, não é do sistema. A culpa é sua. Antes de pedir a quebra, a ruptura do sistema, faça uma reflexão pessoal. Fique de frente ao espelho e tente refletir quem foi que você votou na última eleição. Quem foi o seu deputado federal? Quem é o seu senador que você colocou lá? E verifique se ele está a favor do Brasil ou se ele está a favor de Rodrigo Maia ou Davi Alcolumbre, tramando junto com meia dúzia, com um grupelho de governadores e um punhadinho insignificativo de ministro do Supremo Tribunal Federal, tramando contra o Brasil. A culpa é sua. A culpa não é do sistema democrático. É isso que nós temos que verificar. Cabe uma reflexão muito forte nesse momento. Nós precisamos também compreender e ter uma discussão muito séria sobre que Estado nós queremos. Desde que o Estado foi formado e teorizado por Leviatã no século XVII, por Thomas Hobbes, quando escreveu Leviatã no século XVII, salvo melhor juízo, 1751,
que ele, filosoficamente, alertou que nós vivíamos em estado de natureza, o homem era mau por natureza. O que prevalecia era a lei do mais forte. Tu vai no resumo aqui, para a gente entender o sistema. E que nós precisávamos abrir mão de parte da nossa liberdade individual para a criação de um ente maior, o Estado. Formamos daí o Estado. Então o Estado é formado de parte da força, da liberdade de cada um dos seus cidadãos. E esse Estado, com esse poder todo, se tornou tão forte que virou o grande Leviatã, o monstro alado, cuspindo fogo e massacrando o povo. Esse Estado, que posteriormente, no século XVIII, foi teorizado por Montesquieu, quando escreveu o Espírito das Leis, onde ele fala da tripartite dos poderes, dividiu o poder para poder governar, para que o povo tenha oportunidade. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Esse Estado ainda serve para a gente? É esse modelo de Estado do século XVII, do século XVIII, ainda é atual, ainda é a única possibilidade de organização do Estado? Quem foi que disse que nós não podemos pensar e refletir sobre isso? Discutir, buscar uma saída, se é que ela existe. Talvez exista e a gente consiga um mundo melhor. Hoje não se fala mais em 3 poderes, já se fala no 4º poder. A mídia está aí, é o 4º poder. Dia e noite tentando influenciar e influenciando a sociedade e os poderes e os outros 3 poderes que existem. Vamos ter capacidade de discutir, vamos enfrentar os problemas de frente. Nós precisamos buscar uma saída. Da forma que está, não está bem. Mas isso não quer dizer que nós precisamos romper com a democracia. Nós precisamos olhar para a nossa capacidade de crítica, não só no período do mandato, mas também no período de votar. Não adianta você ser crítico ao longo da vida inteira, ao longo de 3 anos, mas na hora que chega de frente para a urna, você tem uma amnésia completa sobre o histórico e vota nas mesmas pessoas que estão levando o Brasil para o buraco. Era essa a mensagem dessa sexta-feira. Grande abraço a todos e sigamos em frente. E permitir que isso impeça nós formarmos nossa própria opinião. Eu já estou cansado de falar sobre o coronavírus, sobre esse episódio, sobre essa pandemia que está sendo alardeada no dia a dia da cidade. Mas nós não podemos ser negacionistas, nós não podemos negar a existência do problema. Negando a existência do problema não vai fazer com que ele desapareça. Então não é uma boa estratégia negar a existência do problema. Nós precisamos estar nesse momento mais antenados, mais informados e com a nossa percepção e a nossa capacidade de crítica, de observância e de interpretação do momento muito mais aguçada do que antes. Nós não podemos deixar que as notícias veiculadas diariamente, o dia inteiro, em todos os canais de televisão, na mídia escrita, falada, televisionada, dando conta dos problemas, das mortes, etc. E tal. Nós não podemos deixar que essas informações, muitas das vezes fabricadas para enganar as pessoas, para enganar nós que estamos em casa, em isolamento social,